Olá, nós vamos falar hoje sobre as 5 fases da vida financeira. Vem comigo entender esse assunto. Bora lá! O nosso assunto de hoje é 5 fases da vida financeira. Não confunda com 5 estágios da vida financeira. Sobre esse assunto eu já gravei um vídeo que está aqui, você pode assistir, entender e depois até cruzar as informações. Quando eu falo de 5 estágios, que é nesse vídeo, eu estou falando de momentos, etapas que são transitórias e que vai depender do seu comportamento financeiro. As 5 fases não. As 5 fases elas estão diretamente ligadas à régua de tempo da sua vida, ou seja, a idade. Obviamente isso é um conteúdo teórico, mas que é o ideal, o cenário ideal, e você vai entender onde você se encaixa. A primeira fase é a fase de 0 a 20 anos de idade, que é a fase teoricamente de educação financeira. Nessa fase o jovem está tendo as primeiras experiências financeiras dele. Ou recebeu a primeira mesada, ou conquistou o primeiro trabalho, faz suas primeiras aquisições, abre a sua primeira conta corrente no banco, ele começa a ter as primeiras experiências dele e isso precisa ser embasado de educação financeira. E também não é uma fase onde teoricamente deve se comprometer financeiramente a um longo prazo. Então a primeira fase é a fase de educação financeira do 0 aos 20 anos de idade. A segunda fase, de 20 a 30 anos de idade, aí sim começa a ser uma fase de primeira acumulação. Nessa fase ele provavelmente já vai terminar a sua faculdade, já vai concluir a sua primeira graduação, o que vai fornecer a ele um direcionamento profissional. Então ele começa a galgar lugares maiores em sua carreira profissional. E existe a possibilidade aqui de aí sim começar a acumular valores mensais, até em aplicações financeiras, fazendo lá os seus aportes. Então a segunda fase é a fase de acumulação de 20 a 30 anos de idade. A terceira fase, de 30 a 45 anos de idade, é a fase de rentabilização. Não significa aqui que ele não acumula mais, pelo contrário, a capacidade de acumulação dele aqui possivelmente é maior, porque provavelmente ele já vai ser um profissional ainda mais estabelecido. Mas por ter um maior conhecimento sobre o mercado financeiro e sobre as possibilidades de investimento, é uma régua maior de 15 anos, onde ele vai rentabilizar esse recurso poupado e investido. Então de 30 a 45 anos é uma fase financeira de rentabilização do seu patrimônio, dos seus ativos. O quarto estágio é o estágio da consolidação. Isso ocorre dos 45 aos 55 anos de idade. Ele continua acumulando capital, continua rentabilizando, porém a tua principal preocupação é consolidar aquilo que já foi construído. Então, o que significa isso, Alexandre? Significa que ele será menos maleável na sua alteração de estratégia de investimento do que, por exemplo, quando ele tinha 30 anos de idade, que ele poderia correr um risco maior. Já nessa fase, já está bem traçado a sua estratégia de investimento, ele já tem os seus ativos financeiros de maneira bem escolhida e a intenção principal de alguém que se encontra nessa fase é consolidar aquilo que já foi conquistado. A quinta e última fase é a fase da preservação. Isso ocorre a partir dos 55 anos de idade. Mais importante nessa fase do que ganhar ou rentabilizar é preservar aquilo que já foi conquistado. Possivelmente, uma pessoa bem estruturada financeiramente nessa fase, ou às vezes até com uma idade um pouco maior, considerando que a expectativa do brasileiro cada vez mais tem aumentado. Mas nessa fase, provavelmente essa pessoa já está vivendo de uma renda, de uma previdência que foi construída durante a vida, uma previdência privada, e também usufruindo da previdência social, sem considerar aqui efeitos de reforma da previdência. Só para que você entenda que essa fase é uma fase de preservação, onde a liquidez dos seus investimentos acabam sendo também ainda mais necessárias do que em fases anteriores. Ok? Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações para que você receba o nosso conteúdo semanal, deixe o seu like e comente aqui abaixo. Não esqueça também de espalhar esses vídeos para os seus amigos e familiares, tá bom? Aguardo você na próxima semana. Tchau, tchau!